Olá, novamente, meu nome é Luísa Marcela Martins, eu sou ginecologista e a gente está aí, né, no último módulo dessa primeira parte do bloco de saúde da mulher. Meio que como um fechamento, o que eu queria trazer hoje é basicamente rotina ginecológica. O que é, por que que a gente tem que fazer, o que que engloba a rotina ginecológica e não só a rotina ginecológica, né? Quais são os exames que a gente precisa fazer com uma certa frequência para a gente garantir que está tudo certo, que a nossa saúde está em dia, que a gente está prevenindo o que a gente precisa prevenir de doença. Então, quando a gente está falando de rotina ginecológica ou rotina de saúde, a gente tem três objetivos principais. O objetivo de prevenção, então, prevenir tudo que a gente consegue prevenir, que são os casos das vacinas, da educação em saúde. Então, vacina para HPV é um tipo de prevenção, vacina para dengue é um tipo de prevenção, vacina para gripe é um tipo de prevenção. A gente ter essa educação de saúde é um tipo de prevenção. Então, medidas para parar de fumar é um tipo de prevenção para várias doenças, então para câncer de pulmão, para risco cardiovascular, para risco de obesidade. E aí a gente tem como objetivo, um segundo objetivo é o rastreamento. O que que significa rastrear? Significa a gente diagnosticar uma certa alteração ou problema de uma forma precoce. E o rastreamento, então, a prevenção, ela previne que a doença venha, e o rastreamento a gente faz um diagnóstico precoce ou um diagnóstico, né, eventualmente tardio de uma determinada situação, fazendo um tratamento. Então, a importância da rotina ginecológica é justamente isso, a gente fazer essas três coisas de forma contínua e de forma integrada. Então, com a rotina a gente previne alguns tipos de doenças, a gente rastreia e diagnostica outros, fazendo um tratamento global de tudo isso. E aí vem a pergunta principal: quando a gente tem que ir no ginecologista? Então, de forma geral, a consulta de rotina vai acontecer uma vez por ano para toda mulher, mesmo sem nenhum sintoma específico. Quando que isso começa? Isso é muito discutível. Geralmente a gente fala que isso começa no início da vida menstrual da mulher, né? Então aí por volta de 11, 12 anos. Tem algumas meninas que vão querer ter essa consulta um pouco antes de tudo isso acontecer, até para saber o que esperar, e eu defendo super esse tipo de abordagem. Ah, mas basicamente uma vez por ano, independente se você tem vida sexual ou não, independente se você tem dor ou não, essa rotina deve ser feita, esse acompanhamento deve ser feito. Quando a mais a gente tem que buscar, né, o ginecologista. Então, além da minha rotina anual, além né, dessa visita para prevenção, para rastreamento, qualquer sintoma, qualquer alteração, tanto dos órgãos ginecológicos quanto da sua saúde em geral, pode sim ser motivo de uma consulta fora da rotina. Nós, ginecologistas, a gente acaba sendo o clínico da mulher. Claro que quando você tem esse outro profissional, né, um clínico, uma pessoa que faz clínica médica, ou um cardiologista, um endocrinologista, ele também pode ser buscado nessa primeira alteração, mas o que acontece na prática é que a referência da mulher acaba sendo ginecologista, então qualquer alteração pode sim ser o motivo de uma consulta fora dessa rotina. A gente tem quatro fases muito importantes da vida da mulher que acabam tendo uma atenção especial, que é justamente a puberdade, né? Então, quando essa menina começa a menstruar, começa a ter os caracteres sexuais, a gente geralmente faz uma consulta específica para orientação. Quando essa paciente começa a atividade sexual, geralmente é um motivo dela ter uma consulta extra no ginecologista ou eventualmente associar isso na rotina. Para quê? Para educação sexual, para ver métodos anticonceptivos, se for o caso, e para ter toda essa orientação de doença sexualmente transmissível, várias coisas que a gente já conversou aqui. Quando a paciente engravida, aí é muito claro que ela vai ser acompanhada por esse gineco ou esse obstetra durante todo o pré-natal. E quando a paciente entra na menopausa, a gente também tem uma atenção especial, porque além de ter vários sintomas que ah, vão estar presentes nessa fase, a gente tem alguns rastreamentos específicos. Então, a mamografia vai ter que estar em dia, a gente vai ter que avaliar se essa paciente é
passível ou não de uma terapia de reposição hormonal, como que está a saúde óssea dessa paciente. E óbvio, a gente sempre tem casos de urgências e emergências, então a gente tem pronto-socorros e a gente tem consultas emergenciais pensando em qualquer situação de emergência. E aí pode ser sangramentos anormais abundantes e do nada, corrimentos agudos, dores muito importantes, tô gestante, tenho algum sintoma e meu pré-natal tá, né? A minha consulta de pré-natal já foi ou ainda vai demorar para ser, são motivos de ir num serviço de urgência e emergência. E aí, quais são as orientações que vão ser dadas nessa rotina ginecológica geral? Então, basicamente, tudo aquilo que a gente já falou. Calendário vacinal vai ser checado, vai ser visto o que, que você ainda precisa tomar de vacina, o que, que você já tomou. Questões relativas à higiene íntima, então, orientações em relação à menstruação, a como, né, fazer essa higiene, educação sexual, então os tipos de preservativo que existem, os tipos de opções anticontraceptivas que existem, ou tipos de questões para concepção, né, orientações concepcionais e as prevenções de diversas formas. E aí, quando a gente está falando propriamente dito de exames de rotina, a gente tem um grande representante da ginecologia, que é o Papa Nicolau, que também é chamado de citologia oncológica, citologia oncótica, que basicamente o que, que é? A gente vai com uma escovinha, coleta células do colo uterino e isso vai para análise para a gente saber o quê? Se a gente tem lesão precursora para colo uterino ou não, né? Para câncer de colo uterino ou não. Então, o Papa Nicolau acaba sendo um teste de rastreamento. Rastreamento do quê? Rastreamento do câncer ginecológico, do câncer de colo uterino. O Papa Nicolau, às vezes, ele é confundido como um rastreamento de corrimento, ele não serve para isso. O corrimento ele vai ser avaliado de uma outra forma, então com o exame físico, mas não é com o Papa Nicolau propriamente dito. Quem tem que fazer Papa Nicolau? Então, todas as mulheres dos 25 aos 64 anos que têm atividade sexual. Se você tem 30 anos e nunca teve relação sexual, não faz sentido você fazer um rastreamento para câncer do colo uterino. E aí, de quanto em quanto tempo? A gente fala que a gente precisa de 2 testes consecutivos anuais negativos para passar esse rastreamento para cada 3 anos. Claro, a gente sempre tem que estratificar o risco dessa paciente para saber se é uma paciente que dá para a gente fazer esse rastreamento de 3 em 3 anos ou se a gente vai ter que fazer isso de uma forma mais precoce. Esse ano saiu, né, no Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde acoplou na triagem para câncer de colo uterino o teste de DNA para o HPV. Isso tem implicações na alteração dessa periodicidade, por quê? Porque se a gente tem uma paciente sem HPV positivo, a gente talvez não precise fazer o Papa Nicolau nesse primeiro momento. A gente pode continuar o rastreamento com um teste de HPV. Mas isso ainda está sendo implementado, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para ver como que vai ser feito esse segmento. E aí, uma coisa que é muito importante é, mesmo você não precisando coletar o Papa Nicolau, então você tá aí, né? 30 anos, você tem os últimos exames negativos e você tá nesse segmento trienal. Você precisa ser examinada. Então, não precisar coletar Papa Nicolau não significa não precisar ser examinada. A gente precisa sim fazer o exame ginecológico na rotina, que consiste em ver, em olhar o colo, ver se tem alguma alteração visível. Por quê? Porque a gente vai tomar uma conduta frente ao que a gente está vendo, frente ao que a gente está examinando. E aí, outro ponto muito comum, né, dos exames de rotina são os exames de sangue. Para que servem os exames de sangue? Eles servem para rastrear e para diagnosticar algumas alterações. Então, o que geralmente é pedido numa rotina ginecológica, independente da idade? Hemograma, perfil de ferro e sorologias. A gente recomenda que as sorologias sejam feitas anualmente, principalmente para HIV, hepatites e sífilis, que são doenças tratáveis e sexualmente transmissíveis, e nas mulheres que menstruam, a sempre pedir hemograma, perfil de ferro para rastrear aí alguma anemia, principalmente se a gente tem um sangramento uterino aumentado. E aí dos outros exames são exames laboratoriais gerais, então exames para a gente ver como está o colesterol, como está o triglicerídeo, como está a glicose, então pesquisar aí se tem um diabetes, pesquisar a função tiroidiana, a função renal, função hepática, e aí, no geral, isso aí vai ser avaliado conforme o seu risco
de ter alguma dessas alterações ou conforme a sua idade. E aí entram os exames de imagem. Exames de imagem são muito importantes pensando em rastreamento, pensando em diagnóstico precoce. Quais são os 3 exames de imagem mais importantes quando a gente está falando de exame de rotina? Mamografia, todo mundo aqui já ouviu falar de mamografia. A mamografia é o exame essencial para o rastreamento do câncer de mama, então ela consegue sim se feita de forma rotineira, ver tumores muito iniciais e que vão, né, precisar de um tratamento menos agressivo para esse tratamento desse tumor. Quem deve fazer mamografia? Todas as mulheres dos 40 aos 74 anos. De quanto em quanto tempo? Aí a gente tem uma pequena divergência entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que esse exame seja feito todo ano nas pacientes de 40 a 74 anos. Já o Ministério da Saúde, ele permite que esse exame seja feito de forma bienal, então bianual. Então, a cada 2 anos, essa paciente vai fazer esse rastreamento. Aí o outro exame muito, muito, muito importante é o rastreamento para câncer coloretal. Por que eu estou falando aqui se eu sou ginecologista? Porque a gente acaba sim sendo responsável pela orientação e eventualmente pelo pedido desse exame. Então, se o seu ginecologista não pediu, questione-o sobre a colonoscopia dos 45 aos 75 anos. Claro, a gente sempre tem que falar uma coisa que é importante, que é a estratificação do risco individual dessa paciente. Então, o que é isso? Então, se sua mãe, se sua irmã, se sua tia teve câncer, com quantos anos ela teve, talvez essas faixas etárias sejam um pouquinho diferentes e a gente comece esse rastreamento um pouquinho mais precoce. Mas, de maneira geral, a colonoscopia deve ser feita em pacientes de 45 a 75 anos, em média a cada 5 anos, se não tiver nenhuma alteração. E aí, o outro exame também de rastreamento para câncer de pulmão é a tomografia de tórax. Essa já não é generalizada, não é todo mundo que vai ter que fazer, mas pacientes com histórico de tabagismo, sim, com uma carga tabágica específica, que aí o seu clínico vai avaliar se entra no caso ou não, tem que fazer o rastreamento para câncer de pulmão com tomografia de tórax entre 50 e 80 anos. O exame que a gente pode sim fazer pensando no rastreamento de osteoporose é a densitometria óssea. Isso não tem tanta definição igual a mamografia, a colonoscopia, então a literatura é um pouquinho mais abrangente no que diz respeito à densitometria, mas idealmente, pelo menos com 65 anos de idade, sem nenhum fator de risco, ou com 65 anos, menos do que 65 anos, se tiver algum fator de risco, como por exemplo obesidade, como por exemplo a hipertensão, como por exemplo o tabagismo, a gente faz isso precoce, pensando no quê? Pensando no rastreamento de osteoporose e na instituição desse tratamento. Então, assim, de maneira geral, o que a gente precisa saber da rotina ginecológica? Que ela deve ser feita. Ela deve ser feita todo ano, tá? Independente se você tá sentindo alguma coisa, se você não tá sentindo alguma coisa, você deve sim ir ao ginecologista, você deve sim ter os exames preventivos sendo solicitados, a depender da sua faixa etária. Para quê? Pensando em antecipar qualquer problema, porque toda vez que a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem um tratamento muito mais efetivo e às vezes muito menos agressivo. Então, se você ainda não marcou seu ginecologista esse ano, aproveite, marque o ginecologista esse ano, tire todas as dúvidas. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes é: anota. No dia a dia a gente vai ter uma dúvida, nossa, será que isso pode? Será que isso não pode? Será que eu preciso fazer esse exame? E a minha irmã teve essa alteração. Será que eu preciso investigar também? E vai anotando. Quando chegar o dia da consulta, você leva essas anotações para não esquecer, porque o que é muito comum é, na hora mesmo da consulta, a gente tem tanta informação que a gente esquece de perguntar, a gente esquece de questionar, e isso é super importante. Foi um prazer estar aqui com vocês nesses módulos. Acredito que a gente vai sim ter a oportunidade de nos vermos pessoalmente para ter, né, essas conversas mais aprofundadas, tirar dúvida. Mas sigo à disposição. Pode me mandar e-mail, pode me procurar nas redes sociais. O importante é que todo mundo tenha aí sua saúde ginecológica em dia
e seja muito bem assistida. Muito obrigada e até a próxima.